Quando a gente pensa no bullying, né, a gente está falando de uma prática que tende a escolher um alvo que muito provavelmente, né, e dentro do que a gente vê nas escolas de forma geral, são pessoas que fazem parte de um grupo minoritário de alguma maneira, e elas são tidas como alvo, para tiração de sarro mesmo. E aí, por que que é tão prejudicial? Porque a gente está falando de uma escola, a gente está falando de indivíduos em formação. A psique está em formação, seja na infância e sobretudo na adolescência, e na adolescência, com ainda mais agravantes, porque a gente está falando de uma época onde a autoestima já é abalada pela quantidade de hormônio que está ali no corpo, porque há um processo de identificação com o mundo, eu quero pertencer ao grupo, então tudo isso está muito mais maximizado, né. Então quando a gente está falando de um bullying, a gente está falando de alguém que está sendo silenciado e tirado à força mesmo, daquele ambiente, num sentido de você não vai pertencer, né, eu não te dou o direito de pertencer aqui, por conta de uma característica física sua, né. Então, a gente está apontando para algo que é quem você é. A gente está falando, você não pertence porque você é assim, seja porque a gente está falando de uma pessoa gorda, seja porque a gente está falando de uma pessoa preta, seja como for, assim. E é muito importante estar aqui falando disso, porque eu fui uma aluna preta de escola particular, então durante muitos anos eu era a única na sala, por um período na escola, fui vítima de bullying na escola, então eu atravessei na pele o quão prejudicial pode ser num período de formação. Uhum. E agora eu gostaria até de trazer o Dr. Everton também para essa discussão, para falar um pouquinho sobre o bullying mesmo. Isso é caracterizado crime? No caso, esses agressores que estariam envolvidos também são alunos, então são adolescentes, né, menor de idade. Como é que funciona no âmbito judicial, jurídico, a avaliação com relação a esses jovens, porque seriam talvez incapazes de responder por eles mesmos, os possíveis culpados seriam os pais. Como que funciona isso, doutor? Cara, o que acontece é o seguinte, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses menores infratores, por mais que eles tenham cometido o que a gente chama de ato análogo ao crime, que é um ato infracional, né? E pode ser qualquer crime que exista dentro do âmbito jurídico nacional, ele é inserido nessa questão do ato infracional. E o que acontece? Dentro do artigo 112 do ECA, estão previstas sanções para aquele que comete o ato infracional. São as medidas socioeducativas. Muitas vezes a gente fala de medida socioeducativa, a pessoa só pensa na internação. Ah, o menor cometeu um ato infracional, a medida socioeducativa é a internação. Mas não. O ECA ele traz mais 7 outras medidas socioeducativas que podem ser inseridas nesse caso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro das medidas socioeducativas que estão ali, para além da internação, que obviamente, na minha opinião, enquanto operador do direito, eu acho que é super cabível aí no caso concreto, porque a gente está falando de uma instigação ao suicídio. Uhum. É um crime gravíssimo. No fim das contas, tudo É uma culminou instigação isso, né? ao suicídio. Porque por mais que você, né, você tá falando de jovens ali e tudo mais, mas nós não estamos falando de qualquer jovem. Nós estamos falando de jovens bem instruídos, jovens bem nascidos, jovens que sabem a diferença entre estar cometendo uma coisa certa e uma coisa errada. Esse jovem, ele tem uma educação completamente diferente, ele cresce num berço onde você tem acessos diferentes, então, consequentemente, você se desenvolve mais, isso é fato. Então, quando ele comete aquele crime, ele está consciente daquilo ali. E o ECA, ele traz como outra medida socioeducativa, que eu acho interessante a gente abordar, Claro. que é a reparação do dano. Não se fala muito sobre a reparação do dano como medida socioeducativa. Veja, a gente está falando de um ambiente, Natane, onde essas pessoas, principalmente as pessoas mais ricas, uma pessoa da classe média alta, eles entendem a linguagem do dinheiro. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele também traz essa previsão, enquanto reparação do dano, nós estamos falando aqui de um dano psicológico em uma menina de 15 anos, negra, que possivelmente também é LGBTQIA+, porque um dos xingamentos que eles usavam era de preta lésbica. Uhum. E ali, os pais são responsáveis por indenizar e por também cumprir aquela medida socioeducativa no lugar do filho. Veja, o filho ele não tem ainda um poder econômico para poder, por exemplo, pagar uma indenização por danos morais. Mas pouco se fala sobre isso, a mãe dessa criança, a criança, o adolescente,
pode ingressar com uma ação não só do criminal para discutir o ato infracional, mas a reparação de dano. Nesse artigo, você traz para o âmbito civil e pede uma indenização em dinheiro, porque essa galera só entende assim. Então, acho que o brasileiro, as mães de jovens periféricos, ou qualquer outro jovem, como a Natane colocou de forma brilhante aqui, que o bullying, ele não só é por uma questão social, ele é racial, é característica física, e muitas vezes uma pessoa gordinha tá ali e ele tem dinheiro, mas isso não faz com que ele não sofra esse bullying. Então, você precisa começar a entender que a medida socioeducativa também, para tratar esses casos, é a de reparação do dano. Eu acho que é importante as pessoas saberem disso também. Não, muito bem o senhor trazer essa explicação, porque é o que o senhor comentou. Este outro aspecto da lei, às vezes, não é discutido, né? E aí essa reparação também seria muito interessante, realmente, como o senhor trouxe aqui conosco. Além dos agressores, que a gente pode colocar assim, com relação a esses jovens, eu queria entender um pouco sobre o papel do Colégio Mackenzie. Existe uma omissão do colégio, doutor, na tua visão? Olha, dentro do âmbito jurídico, a gente pode entender que é o seguinte, né? É dever da sociedade, é um dever previsto na Constituição Federal. E aí depois o ECA, que foi criado depois da Constituição, ele pega os artigos da Constituição que protege a criança e adolescente e cria o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é dever social de todos nós proteger a criança e o adolescente. Quando a gente fala de um colégio, o dever ele é dobrado, porque além de já existir uma norma guarda-chuva, que é a Constituição e o ECA, que diz que é dever da sociedade proteger, o particular que firma um contrato de prestação de serviço educacional, e lá nesse contrato, obviamente, existem cláusulas dizendo que eles são responsáveis por assegurar segurança física, psicológica, patrimonial, de todos os envolvidos que estão ali dentro daquela região, daquela zona de ensino. E mais, o colégio ele é responsável por colocar profissionais capacitados que façam com que isso seja realizado. Veja, existem indícios, pelo que a gente sabe da mídia, que essa menina já conversou com vários funcionários da escola e nada foi feito. Então aí você tem uma culpa por omissão. E ela também deve ser levada em consideração quando você pensa numa questão indenizatória. Porque houve a reclamação, houve, né, toda essa situação. E eu queria ouvir um pouco também da doutora Natane essa questão, como que, psicologicamente falando, qual é a solução, né, ali que podia ter sido tomada, como esses conflitos eles são mediados ali na parte prática, dentro do corpo de psicólogos, até porque eu não sei se você viu, doutora não, né, vamos se chamar de nome, né? Vamos, por favor. Eu não sei se você viu, mas ela procurou o setor de psicologia, mas estava lotado, parece. Eu não sei, você pode passar um pouco mais dessa informação pra gente? Eu vi essa mesma informação também. Antes de responder sua pergunta de forma direta, acho importante abordar que o que essa jovem sofreu, além do racismo direto por parte dos outros alunos, ela sofre racismo institucional, por conta da instituição, né? Então, você falou muito bem, assim, a instituição, ela não comete um racismo dentro do que a gente tem, do que a gente lê diretamente, do que é o racismo, né? Que a gente associa muito para essas ações direcionadas. Mas a instituição, quando se omite, quando escuta a reclamação de uma jovem, ela escuta alguém falando e ela fala, bom, não, foi o que o Mackenzie falou para a mãe, né? A gente não sabe de nenhum relato aqui de racismo acontecendo. Então, eles estão dando aval para que essa violência continue, o que a gente caracteriza como um racismo institucional acontecendo ali, né? A escola e o Colégio Mackenzie, ele fornece, e aí eu não sei o quanto essa informação é verídica, mas eu vi que é das principais escolas que mais oferece bolsa de estudo para alunos, né? Eu passei por essa informação em algum momento. Então, a gente sabe que grande parte da população pobre, a gente está falando de uma população negra também. Então, seria dever da escola fornecer algum tipo de ação anti-bullying antes, né? E não uma ação para pós, assim, o que a gente pode fazer quando o bullying acontece, mas o que a gente pode fazer para o bullying não acontecer, né? Será que nessa escola, então vamos lá, quando um aluno escuta, quando a avó dela vai buscar ela na escola, sua avó é africana? Qual que é o demérito que existe em ser africana? Eu li uma reportagem essa semana que Capital, por exemplo, foi eleita a melhor cidade para se morar em 2025, e a gente está falando do continente africano, né? Então, essa escola, ela deveria agir antes.
uma vez que ela se coloca como disponível para receber essa população pobre, essa população negra que chega, ela tem que ter ações de políticas afirmativas dentro dela para que isso não aconteça, né? Para que esses alunos sejam sensibilizados diante do tema. E assim, vamos lá, a gente está falando de uma instituição muito grande. Quantos psicólogos tem nessa instituição? Né? Não existe nenhuma ordem. Eu já trabalhei em instituições. E quando a gente estava falando de situações de violência, vamos lá, essa fila tem que mudar, alguma coisa tem que alterar aqui, né? A gente está falando de um alto grau de risco, a gente está falando de uma pessoa que está sofrendo violência, né? E eu acho importante dar esse nome, porque a gente não está falando só de um bullying, a gente está falando de racismo. E acho importante diferenciar as duas coisas, porque o racismo é um tipo de violência que é muito invisibilizado socialmente, né? Então, é importante a gente dar o nome para o que a coisa tem, assim, para dar o grau de importância e para a gente socialmente dar peso para isso, sabe? Que foi um ato de racismo. A escola teria um papel muito importante para que isso não acontecesse e depois que aconteceu, poderia ter agido de N maneiras diferentes. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.